Quero ler com vocês, abra lá no livro de Efésios, Novo Testamento, tá? Efésios 6. Graças a Deus. Quero ler o versículo 12 com os irmãos. Efésios 6, 12. Efésios 6, 12. O Léo já tá craque lá na Bíblia, né, Léo? Ah, credo. Hoje você vai trabalhar, Léo. Hoje você vai trabalhar aí na Bíblia. Efésios 6, 12. Podemos ler, irmãos? Amém? Se você não tem a tua Bíblia, acompanhe ali no Data Show. Esse versículo é muito conhecido, diz assim, ó. Pois não é contra a carne e sangue que temos que o quê, irmãos? Que lutar. Mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes do mundo das trevas. Olha só. Contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Algumas Bíblias dizem aqui no mundo espiritual. Vamos ler mais um versículo? João, Novo Testamento. Abre lá em João. João, capítulo 16. Versículo 33. João 16, 33. João 16, 33. Um dia desses a pastora pregou aqui sobre esse versículo, né? Que muita gente fala errado, né? Esse versículo. A gente vai conferir aqui novamente que o que ela falou é verdade. Vamos entender aqui um pouco sobre o que ele quer dizer. João 16, 33 diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas o que, irmãos? Paz. No mundo tereis tribulações ou aflições, eu não sei como é que está aí na tua tradução, mas é a mesma coisa. Mas tende o que? Bom ânimo. Eu, está falando Jesus, ele está falando, venci o mundo. Ele venceu por nós. Amém, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, eu quero falar, eu não vou demorar. Quero falar com vocês hoje sobre uma coisa que desde o tempo de Adão e Eva acontece ainda. Acontece comigo, acontece com você, com todo mundo, com quem é jovem, né? A partir do momento que a gente tem entendimento, né? Passa a acontecer. Que é uma guerra espiritual que nós enfrentamos. Todo mundo aqui, irmãos, eu me incluo, né? Não pense que é porque eu estou aqui no altar ou porque eu canto, né? Um dia desses eu brinquei com o pessoal, né? Não tenho nem nome, eu sou o filho do pastor, né? Lá vai o filho do pastor, não tem nem nome o cidadão, né? Ele é o filho do pastor. Então não é porque não sou melhor, todo mundo tem luta. Você deve de ter luta. E essa luta, a Bíblia trata como uma guerra. E a nossa guerra, ela não é contra física, não é contra o meu irmão. Não é de bater em alguém, de botar uma bomba. Não, ela é espiritual. Ah, mas se ela é espiritual, ela é mais fácil. Será? Será que ela é mais fácil? Então eu quero falar com vocês aqui, eu vou citar 3 ocasiões. E eu vou ler alguns versículos e eu quero que você traga essa mensagem para você. Né? Para de pensar, se aquela pessoa estivesse aqui. Que essa mensagem seja para mim e para você. Não adianta você cuidar do outro e não cuidar de você mesmo, né? Então eu quero falar aqui, eu vou repetir 3 ocasiões que a palavra de Deus nos fala e vou ler alguns versículos. A primeira ocasião que eu quero falar é que nessa guerra, Satanás, o diabo, né? Eu sempre falo isso aqui, vocês já ouviram eu falar, o pastor, a pastora, os irmãos que vêm aqui pregar. Que o diabo, a gente tem uma ideia diferente, que ele é chifrudo, com garfo e feio, e que você vai lá no espelho do teu banheiro escovar os dentes e ele vai aparecer atrás de você. Não vai não, né? Ele não vai fazer isso, né, irmãos? Ele quer nos atrair para perto dele. Muito pelo contrário, ele é muito astuto, porque nós achamos que essa é a função dele. Que ele vem buscar, vem puxar você pelo pé,
Ah, mas eu soube que isso aconteceu. Claro, se a pessoa der legalidade, né? Mas muitas vezes o cristão não vigia, né, irmãos? O cristão não vigia. Ele se preocupa com outras coisas nessa guerra espiritual. E a primeira coisa que o diabo tenta fazer para nos atingir nessa guerra espiritual é entrar na nossa mente. Eu vou provar para você por dentro da Bíblia. Diga assim comigo, entrar na minha mente. Entrar na minha mente. Né? Eu me lembro quando eu era mais novo, né? Que eu ia jogar, eu gostava muito de jogar futebol na escola, e a gente tentava entrar na mente do adversário, né, irmãos? Tentava botar pressão nos de lá. E o diabo não é diferente. Ele tenta entrar na nossa cabeça. Agora eu pergunto para você, você deixa o diabo entrar na sua cabeça? Olha só, primeiro ponto que eu vou citar. Quando no jardim do Éden Deus criou, né, Adão e Eva, Satanás ele veio, né, ele entrou na serpente, né, e foi tentar Eva. Ele conseguiu entrar na mente da Eva. Quem entrou na mente de Adão? Foi ele ou foi a Eva? Foi a Eva. A Eva foi lá, falou, olha, aconteceu isso, o que você... A gente brinca, né, com essa história, mas foi isso que aconteceu realmente. E Satanás veio e entrou na mente dela. Ela entrou na mente e Adão pecou. E nós hoje, né, graças a Deus, não somos condenados pelo sacrifício de Jesus. Mas quando Satanás entra na nossa mente, irmãos, ele faz um estrago tremendo. Então eu pergunto para você, como que o diabo consegue entrar na sua mente? Quais são as palavras doces? O que ele se apresenta para você? Você sabe, eu não conheço a tua vida. Né? Eu não venho aqui, eu sempre falo isso, irmãos. Os pastores, qualquer pessoa, a gente pode enganar você, vir aqui, começar a mentir profecias aqui para você acreditar, se impressionar, não é? Mas o evangelho é você, meu irmão. É você e Deus, não sou eu. Quando eu for dar conta diante de Deus, sou eu. Não é você que vai dar conta de Deus diante de Deus. Não é nenhum profeta que vai lá. Jesus já pagou por mim. Então agora quem tem que saber sou eu. Então eu te pergunto. O que o diabo entra na tua cabeça? De que maneira Satanás entra dentro da tua cabeça? O segundo ponto que eu quero falar, eu não vou ler esses versículos aqui, no Gênesis, pelo tempo. A segunda história que você conhece é de Davi. Davi, um certo dia, né, ele venceu, ele foi o homem segundo o coração de Deus, mas ele deixou de fazer aquilo que Deus tinha mandado, que era ir para a guerra. E ele ficou no palácio, você sabe a história. E ele, passeando pelo palácio, né, porque ele era o rei, ele tinha o poder, ele viu uma mulher muito bonita, tomando banho, né, da onde ele estava. E aí ele viu, e o que aconteceu? Satanás entrou na mente dele. Entrou na mente dele. Então eu pergunto mais uma vez para você, qual é a ocasião que o diabo entra na tua mente? Quais são os problemas que fazem com que você abra a porta para que o diabo vá ali, ó. Repetindo, ele nunca vai aparecer de garfo e feio. Então aqui com Davi aconteceu. Se aconteceu com Davi, irmãos, imagine comigo, com você, não é? Então, enquanto eu falo, que eu peço que você examine a tua vida, não é só na Santa Ceia, que nós temos que nos examinar, né? Pedir perdão, mas sim todo momento. Então, peço para você pensar nisso. Terceiro ponto, Satanás, eu vou, né, resumir aqui para que você entenda que desde o Jardim do Éden até os nossos dias. E aqui tem uma pessoa que a gente pensa assim, nossa, mas até com ele. Satanás tentou entrar na mente de Jesus. Quando Jesus foi para o deserto, né, irmãos, nós sabemos que Jesus ficou no deserto. Satanás foi, e o que a Bíblia nos fala? Que ele vinha falar com Jesus e tentar entrar na mente de Jesus. Ah, mas Jesus ele não vai... você diácono, você está tanto tempo lá na igreja. Você se batizou, né? O diabo nunca vai... Mentira. Então é isso que você precisa colocar no seu coração e entender.
que nós estamos no mundo e estamos passando uma guerra. Amém? Diga para quem está aí do seu lado aí para você não dormir. Você está passando uma guerra. Diga isso. Você está passando uma guerra. Eu quero que o Léo abra lá para mim, Léo. Romanos 12, 2. Romanos, se você quiser abrir a tua Bíblia aí. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do que, irmãos? Da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero chamar a atenção para você naquela palavra ali, ó, vossa mente. Meu irmão, se você não renovar a tua mente, se você não estiver ligado com Deus, e se você não tiver entendimento das artimanhas do diabo contra você, né? As pessoas têm muito medo de macumba, né, irmãos? É até engraçado falar, né? Macumba, eu acho uma palavra engraçada. Sou sincero em dizer para vocês que eu acho engraçado. Oh, macumba, né? Meu Deus. Gente, o diabo está preocupado em invadir a sua mente, né? Mas existe, eu sei, eu não estou aqui falando que não. Mas você que está na igreja, você que veio aqui hoje, você sabe. Satanás não está preocupado. Satanás está preocupado em ganhar a tua mente. Se ele ganhar a tua mente, ele ganhou a guerra. Vamos ler mais um versículo? Filipenses 4:8, Léo, por favor. Filipenses 4:8. A nossa mente, irmãos, é aquilo que controla, é os nossos sentimentos. Se você perder, já era. Filipenses, no Novo Testamento, Léo, mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. Ali, ó, lá no cantinho, Filipenses 4:8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, o que diz ali, irmãos? Nisso pensais. O que você pensa, irmãos, durante o dia? O que você pensa antes de dormir? O que você pensa quando você acorda? O que é o teu pensamento? Qual é o seu objetivo aqui dentro? Você pode vir para a igreja, ter um objetivo que todo mundo acha que você tem, mas na verdade não é aquilo. O teu pensamento, aqui, ó, né, a psique que os psicólogos falam, né? Qual que é? Responda para você. O que você quer? Você tem dado lado para o diabo dominar o teu pensamento, a tua cabeça? Não é? Você tem dado lado para Satanás. Você já viu aquele ditado assim? Esse aí tem mente pequena. Quem já ouviu esse ditado? Todo mundo, né, irmãos? Lá vai um de mente pequena. A mente pequena, quando nós nos referimos, é aquele que pensa coisas ruins, que faz coisa boba, que não tem o Espírito Santo com ele. Eu sou crente, eu tenho, mas você tem mesmo? Vamos vigiar o nosso coração. Último versículo que eu quero ler sobre isso, Romanos 8:57, Léo. Romanos 8:57. Romanos 8:57 diz assim. Perdão, Léo. Desculpa, 5. Perdão. Romanos 8:5. Falei errado. Vou ler até o 7, perdão. 5. Romanos 8:5. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. 6. Porque a inclinação da carne é o que, irmãos? A morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é a inimizade contra Deus.
pois não é sujeita à lei de Deus, e em verdade o pode ser. Até aí, Léo. Irmãos, aquele que é amigo do mundo é inimigo de quem? De Deus. A tua mente, Satanás tem tido campo para controlar ela? Responda para você. Né? Eu não vim aqui te enganar, eu não vim aqui sapatear, virar piruleta aqui, falar em língua estranha, né, irmãos? Porque falar em língua estranha só cabe se tiver alguém para interpretar, né? Eu vim aqui para falar uma língua que você entenda. Como está teu coração, como está tua mente? Quando eu falo coração, eu estou falando de mente. Você vem na igreja para quê? Né? Eu venho aqui para quê? Satanás tem ganhado a minha mente com os problemas do mundo, com as dificuldades, com as dívidas, com as lutas, com aquele que não gosta de mim, com a fofoca, com o diz-que, com o meu olhar atravessado, né, irmãos? Meu Deus, meu Deus. Então, o primeiro ponto que eu deixo aqui para você vigiar, da nossa luta, como lemos no início, é a nossa mente. Segundo ponto, que Satanás, quando ganha a nossa mente, agora é um dominó, né? Que vai derrubando os outros. Quando Satanás ganha a nossa mente, irmãos, o segundo ponto é a ansiedade. Quando ele ganha a tua cabeça, você passa a ser um ansioso incontrolável. Vamos ler? Abre aí para mim, Léo, 1 Pedro 5:7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Bem para baixo, Léo, bem lá para baixo. Ali, ó, em cima de Judas. Aí. 1 Pedro 5, versículo 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a nossa, o que, irmãos? A vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Amém, irmãos? Quando o Satanás, ele entra na nossa cabeça, irmãos, a gente deixa de acreditar em Deus. Lá diz que ele tem cuidado. Para que nós vamos ter ansiedade? Para que vamos ter medo se quem cuida de você é Deus? Então pergunto aí para você. Você tem tido isso? Você tem deixado de acreditar, o primeiro ponto, e agora tem se tornado uma pessoa com ansiedade? Lembrando aqui, né? Quando Satanás tentou Eva em pecado ansiou-se a falar com Adão. Eu vou lá. E Adão também pecou. Segundo, Davi, quando viu aquela mulher linda, ficou ansioso em tê-la mesmo sabendo que ela era casada. Ansiou em tê-la para ele. Não saiu, não teve paciência. Ansiedade. Terceiro ponto, Jesus. Quando Satanás encontrou Jesus no deserto, irmãos, Satanás tentou Jesus com a parte da fome, né? Olha, tu tá com fome, transforma em pão aí e come essas pedras. Tentou, você vai ficar com mais fome ainda. Jesus fez isso? Não, nem só de pão viverá o homem. Jesus ficou ansioso de morrer de fome por algum acaso? Não. Então, você tem pensado assim? Você tem tido esse entendimento, essa ansiedade, feito as coisas sem pensar muitas vezes? Eu pergunto para você, eu pergunto para mim, como é que está a nossa cabeça? Como é que está o nosso pensamento, o nosso entendimento? A palavra de Deus nos liberta, irmãos. Hoje é culto de oração, mas talvez seja o dia da gente se libertar de coisas que nós fizemos. Não é? Mais um versículo, Mateus 6, capítulo 6, versículo 31. Mateus 6, capítulo 6 e versículo 31. Quero ler bastante a palavra de Deus com vocês, porque eu de mim não tenho nada para falar, irmãos, mas a palavra tem. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que havemos de comer? Ou o que havemos de beber? Ou com o que havemos de nos vestir? Versículo 32, Léo, por favor. Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. 33.
Mas, ao que nós cantamos aqui no culto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que, irmãos? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que você precisa andar ansioso, irmão? Por que você precisa ter medo do que vai acontecer amanhã? Ah, mas eu fico nervoso. Todo mundo fica. Mas você sempre ser ansioso, né? Um dia nós brincávamos aqui com a pastora, que alguns irmãos, né, reclamaram que tinham medo das pregações do Apocalipse. Para que ter medo, irmãos? Se a gente tem promessa de Deus na nossa vida, né? Para que a gente tem medo de tudo? Você tem medo de tudo? Você é ansioso para tudo? Deus está com você ou não está? Deus está comigo ou não está? Responda para você mesmo aí. Deus está com você? A gente só não pode esquecer da maior pessoa que está do nosso lado, que é o Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Então, para que ter ansiedade? Para que se ansiar em fazer as coisas antes? Quero ler mais um versículo sobre ansiedade. Salmo 94, 19, Léo. Salmo 94, 19. Para que a gente precisa, né, irmãos, ter medo? Para quê? Não precisa ter medo. Ah, mas o medo que eu digo não é o medo do ser humano. Ah, eu tenho medo de altura, eu não estou falando disso. Isso é normal de cada um, né? Mas o medo do dia por vir. Viver ansioso, viver com jugo. Né? Quando Satanás entra na nossa mente, ele nos traz ansiedade. Salmo 94, 19. Salmo 94, 19 diz assim: Quando os cuidados do meu coração se multiplicam, as tuas consolações refreiam ou refrescam, não sei como está na tua Bíblia aí, a minha alma. Amém, irmãos? Se você tem Deus no teu coração, se você tem Deus na sua vida, meu irmão, não tema nada. Acredite em Deus, confia no Senhor. Você precisa confiar. Mas Felipe, eu não tenho, mas a palavra está garantindo isso, meu irmão. Lembra da palavra de Deus na sua vida. Então, se Satanás nessa guerra entrar na nossa mente, ele vai trazer ansiedade. E se ele trouxer ansiedade, ele vai trazer o terceiro ponto que eu quero falar com vocês. Inicia com a nossa mente. Depois ele entra com a ansiedade. E depois da ansiedade, sabe o que ele causa terrivelmente na nossa vida? Medo. Medo. Acabei de falar aqui. Medo. Quando Adão e Eva pecaram, irmãos, eu vou usar sempre esses três aqui: Adão e Eva, Davi e Jesus. Quando Adão e Eva, eles pecaram, eles ficaram com medo de Deus. Eles se esconderam de Deus. Eles fugiram de Deus. Eles viam Deus face a face. Quando eles pecaram, o que eles ficaram? Medo. Quando Davi pecou, consumou, né, o pecado, o que ele ficou? Medo. Ele teve medo de descobrir o povo descobrir o pecado dele. Medo. Quando Jesus estava jejuando, estava no deserto, o que Satanás fez? Deslocou Jesus de lugar, né? A Bíblia diz assim, que levou Jesus ao lugar mais alto. E por vezes, né, ele disse assim: olha, se joga daqui, que eu tenho certeza que os anjos vão vir aqui te socorrer. Eu tenho medo de altura. Jesus não tinha, né? Jesus sabia o que fazia. Mas Satanás, ele faz isso. Ele quer colocar medo no seu coração. Do que você tem medo, não tenha mais, se liberte desse medo. A palavra não é a minha oração, irmão, que vai tirar o medo de você. É a palavra de Deus que garante isso para nós. Amém? Não é as minhas palavras, as palavras de pastor. Às vezes as pessoas, eu tenho que cuidar com as pessoas, né, para não ofender. Porque às vezes a gente é meio grosso, mal educado e não percebe, né? Às vezes alguém me manda: o pastor deu uma profecia lá, aquele homem ungido. Eu não quero saber de pastor, eu quero saber da Bíblia, irmãos. Eu não quero saber de homem igual eu quero saber da palavra. Então a palavra garante isso para nós. Que nós não temos que ter medo das coisas que estão por vir. Você
tem medo do quê? Eu não, repito, não estou falando aqui, eu tenho medo de altura, tenho medo de andar de, sei lá, de trem, sei lá o quê. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um medo por um pânico, né? O que é que você tem medo? Da morte, talvez? A morte é o nascer do cristão, né, irmãos? É viver para Cristo quando a gente morre. Para que ter medo? Na pior hipótese, a gente está no lucro. Eu vejo tanta pessoa com medo. Eu me lembro muito na época da pandemia, né, irmãos? Meu Deus, as pessoas, quando a gente pegava Covid depois, rapaz, tinha gente que corria da gente, né? Eu sei, porque comigo aconteceu isso, né? Em Lages, muitas vezes, lá onde eu moro, o que deu? Eu estava com Covid, dava um pulo para trás, né? Meu Deus, não chegue perto de mim, medo. E se morrer, vou para a glória. Amém, irmãos? Então não tenha medo. Quero ler aqui, abre lá, Léo, para mim, Romanos 8,15. Esse versículo aqui é bem conhecido. Romanos 8,15. Romanos 8,15. Mais para baixo, Léo, um pouquinho. Romanos, mais lá no Novo Testamento. 8, ali no cantinho, ó. Romanos 8,15. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de que, irmãos? Escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você é filho de Deus, meu irmão? Amém? Você foi adotado por Ele, então você não precisa ter medo. Porque a gente, eu sou filho de Deus, mas vive medroso, vive com medo. Se vou estar vivo, se vou estar não sei o quê. Tem gente que, né, eu sei que é uma coisa dura, né, irmãos? Mas nem diz nome, a pessoa está doente. Mas nem diz o nome de certas doenças que parece que aquilo vai atrair, né, a doença para ele, né? Eu não falo isso porque... Que é isso, meu irmão? O meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro, não é? Quem disse isso só foi o apóstolo Paulo, não é? O que nós temos medo disso, meu irmão? O que faz você ter medo? Léo, Salmo 56:3. Salmo 56:3. Salmo 56:3. Eu espero que essa palavra aqui sirva para o teu coração, né? Lembrando que a palavra de Deus, irmãos, Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz. Se a gente tivesse um culto por semana aqui, fosse pregada a palavra, ela ia gerar frutos todo dia na nossa vida. Então, entenda isso. Se a palavra de Deus está dizendo para você não temer, não tenha medo. Achou lá, Léo? Salmo 56:3. Diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Está falando de quem, irmãos? De Deus. O medo vai vir, né? Aqui a gente entende isso. Eu não vim aqui para dizer assim para você, olha, vocês são aqui super-homens, super-heróis. Eu sou um super-herói, eu não tenho medo de nada, eu chuto, bato pro gol e não tenho medo. Mentira! Todo mundo tem medo. Mas o dia que você tiver medo, o Senhor vai estar com você, meu irmão. Amém? Para que a gente tem medo, então, se a palavra está garantindo isso para nós? Não é? Para que, irmãos? Quero ler mais um versículo aqui com vocês. No mesmo livro de Salmos, Léo. Salmo 55:22. Salmo 55:22. Salmo 55:22. Diz assim: lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá ou sustentará. Nunca permitirá que o justo seja o que, irmãos? Abalado. Se você confia no Senhor, se você acredita no Senhor, você nunca vai ser abalado, Ele não vai permitir que você seja abalado. Você pode ter dificuldade numa guerra, né, irmãos? A gente tem dificuldade, a gente tem luta, não é? Mas você não precisa ter medo do teu fim, não é? Vai acabar tudo. Não.
Tire esse medo do seu coração. Diga para quem está do seu lado, tire o medo do seu coração. Tire o medo do seu coração. Então vou recapitular aqui, nós já vamos encerrar daqui a pouco. Olha só. Primeiro o diabo nessa guerra. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E João 16:33, no mundo tereis 16:33, no mundo tereis aflições. Então nessa guerra que nós falamos, primeiro o diabo tenta entrar na sua mente. Não ele, irmãos? Não ele. Mas ele tenta entrar com as palavras, o jeito para que você se entregue. Segundo, ele coloca ansiedade em você. É um dominó. Terceiro, ele coloca medo. Medo em você. Medo. Não tenha isso. Repreenda esse mal da sua mente. Essa ansiedade da sua mente e esse medo. E a última coisa, são 4 pontos que eu quero falar com vocês aqui. É a culpa. Quando a gente deixa Satanás tomar conta da nossa mente, sente ansiedade, sente medo, nós sentimos culpa. É uma culpa, pensamentos de todos os tipos. Eu vejo, irmãos, ali no canal da igreja aqui, da banda, que o canal é aqui da igreja, a gente colocou banda porque já tinha, Mas uma pergunta que as pessoas sempre insistem em fazer é se pecaram contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo. As pessoas sempre perguntam ali nos comentários, no Facebook, mandam lá, como que eu sei se eu pequei contra o Espírito Santo? Porque elas têm medo de não terem mais perdão. Tudo nos leva, quando a gente tem medo, irmãos, para a pior situação que possa acontecer. O medo, ele paralisa você, o medo, ele te deixa em estado de desespero. E você se torna dependente de alguém ou de alguma coisa. Ou é uma muleta, Uma muleta. Você fica com aquele negócio ali e não sabe se deita, se morre ou se fica vivo, Nesse caso do pecado contra o Espírito Santo, as pessoas têm isso, Porque elas pensam assim, eu não tenho mais saída, porque eu pequei contra o Espírito Santo. Mas, irmãos, a pastora já explicou aqui, Ora, se você pecou contra o Espírito Santo, você não se importa mais com Deus. Você nem quer saber se você pecou contra o Espírito Santo. Você nem tem medo, receio de ter pecado contra o Espírito Santo se você pecou. Você não está se importando, Você está dentro da igreja, fora da igreja, onde você não está nem aí. Então o pecado contra o Espírito Santo, ou qualquer tipo de medo, quando acontece esse medo, essa culpa vem. Eu sou culpado. O meu passado volta à tona, as coisas que fazíamos quando éramos do mundo, quando éramos jovens, irmãos? Os jovens aí, enfim, tem que vigiar, Hoje, eu tenho a idade que eu tenho, eu não faço mais o que eu fazia há 10 anos atrás, que não é muito tempo, 10 anos é pouco. Mas a gente começa, que nem diz o gaúcho, a encasquetar, A encasquetar as coisas. E ficar com aquele negócio ali dentro de si. E isso não faz bem. Então eu pergunto para você, você tem alguma culpa de alguma coisa dentro de você? Você se culpa por alguma coisa que você fez? Como que pode nós nos culparmos, irmãos, se Jesus perdoou os nossos pecados? Me conta isso. O diabo vem dizer, olha, você fez isso, hoje você está lá na igreja. O diabo, quando eu digo, às vezes, porque tem gente por aí que nem precisa do diabo, irmãos? Tem, que ele faz o serviço do diabo, Está lá na igreja hoje, dando testemunho, e daí a gente aceita aquilo. Não é verdade? Uma brincadeira, que eu sempre falo aqui, é que a mulher, ela é mais sensível, As irmãs aí podem concordar comigo, O homem é mais desleixado. Mas você quer ofender uma mulher, Você diz para ela que ela está feia ou que ela está gorda. Meu Deus! Ela se repete, mas não é mais a pessoa que disse. É ela mesmo, Ela fica repetindo. A mulher é assim, Mais sensível que o homem, Se chamar para mim, eu também chamo para o outro lá, O homem é mais assim, Mas o homem também tem seu ponto fraco. Mas enfim, estou usando isso aqui de exemplo, irmãos? Que a gente aceita aquilo ali, aquela culpa. Aceita. Eu não sei qual é a culpa que você tem levado dentro de você.
Mas você não precisa levar, Jesus já levou por você, meu irmão. Você não precisa ficar com isso no teu coração. Olha, eu fiz isso, isso, isso. Será que eu pequei? Será que eu não pequei? Né? Será que eu pequei contra um irmão? Vai lá e pede desculpa para ele, pronto. Se ele não te perdoar, amém. Você fez a tua parte. Né? Fez o que você devia fazer. Então tira esse pensamento, tira isso do seu coração. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram culpados até hoje, né, irmãos? Até hoje pela desobediência. Até, quando eu digo até hoje, Jesus pagou, mas a terra ficou maldita, as mulheres tiveram dor, a consequência ainda existe. Né? Jesus nos salvou, graças a Deus que Ele veio aqui nos salvar. Mas eles ficaram culpados por isso. Quando Davi pecou, ele ficou culpado porque o filho dele morreu. Né? O filho que ele teve com Betseba morreu. E ele se sentiu culpado, né? Imagine você, né? Quem já é pai aí perder seu filho. É uma culpa muito grande. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente até um determinado ponto, ele não fez mais isso, porque não adiantava mais. Então, o que você tem feito? Quando Satanás foi tentar Jesus, irmãos, ele tentou colocar a culpa em Jesus também, sabe quando? Quando ele disse assim, olha, se ajoelha aqui e me adora, e eu vou te entregar todo mundo. Tudo isso aqui vai ser teu, Jesus. O diabo disse para Jesus. E aí Jesus disse o quê? Adorarás somente a Deus. Né? Porque se Jesus tivesse feito isso, tinha pecado. Mas a culpa que Satanás tentou jogar em Jesus foi que Satanás foi ao ponto que era o plano de Jesus, que era ganhar o mundo, salvação do mundo. Então ele disse assim, eu te dou o que você quer se você me adorar. Faz a coisa certa de maneira errada. Né? Fazer as coisas certas de maneira errada é uma coisa que a gente faz, irmãos. Quantas vezes você já fez, eu já fiz a coisa certa, mas de uma maneira errada? Todos nós fizemos. E foi isso que Satanás tentou fazer com Jesus. Colocar esse medo, será que eu vou? Será que eu faço? Foi isso que eu vim aqui fazer e agora eu não vou fazer? Mas Jesus disse que não. E graças a Deus, Ele venceu por nós na cruz. Amém? Vamos ler mais 2 versículos. Salmo 38, 18, Léo. Salmo 38, verso 18. Salmo 38, 18. Diz assim: confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Olha só, irmãos. Aqui, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Salmo 38, 18. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Que aquele que, foi o que eu falei aqui, aquele que se entristece quando peca, é a voz do Espírito Santo falando com ele. Porque às vezes a gente fica aqui, Deus não fala comigo. Deus não fala comigo, fala com o irmão, fala com o ciclano, fala com o beltrano, mas não fala comigo. Mas aí quando você peca, você se entristece por aquilo que você fez de errado, vem uma voz e você fica triste, você tem que confessar o teu pecado a Deus. É Deus falando com você. E se eu confessar o meu pecado a Deus, não ao meu vizinho, não ao meu amigo, não a padre, não a pastor, não a ninguém a não ser a Deus, Ele com certeza vai te perdoar pelo sangue de Jesus. Amém? Porque a palavra nos garante isso. Então você não precisa ficar com pensamentos de culpa, com pensamentos de... Não, confessa. Entristeceu-se, agora confessa. Confessa e para. Muda. Como nós cantamos, né? Seja um homem, né? Quando eu digo homem aqui, né? Hoje em dia tá perigoso aí, os feministas aí, não é homem, né? É um homem ser humano, né, irmãos? Você pode cantar as irmãs aí numa boa, ser humano. Seja um homem segundo o coração de Deus. Tenta ser, pelo menos. E Deus vai te honrar. Amém? Abra aí para mim, Léo. Salmos 51, 14. Salmos 51, 14. Salmos 51, 14. Salmos 51, 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus.
Deus da minha salvação, e a minha língua cantará o que, irmãos? Alegremente a tua justiça. Então, se você tem culpa, confessa a Deus. Pede para Deus, o que eu faço? Pede para Deus. Confessa, pede para Ele tirar isso do teu coração, da tua vida. Eu não posso fazer nada por você, irmãos. Que a nossa igreja aqui tem esse entendimento. O pastor não faz nada por você, meu irmão. O pastor vai dar conta. Eu não estou falando aqui do pastor Tadeu, da pastora, eu estou falando de qualquer um. Né? Qualquer um que anda por aí de santarrão. Né? Santarrão, meu Deus, sou santarrão. Não é. Só Jesus pode nos salvar, meu irmão. Só Ele, mais ninguém. Então coloca aí diante de Deus aí a tua culpa. E tira essa culpa do seu coração. Enquanto você não fizer isso, porque fiz tal coisa no meu passado. Falei tal coisa. Meu irmão, Jesus já pagou, não precisa disso. A culpa é uma arma poderosa do diabo nessa guerra que nós enfrentamos. A gente já tem tanto problema, tanta dificuldade, né, irmãos? E aí o diabo ainda vem com essas armas. Então examina aí teu coração. Vou repetir aqui. Primeiro passo, Satanás entra na nossa mente. Entra na sua cabeça. Ele quer entrar aqui, ó, na sua cabeça e te tirar fora, né? Te tirar fora do esquadro, como a gente brinca. Como a gente diz. Ele quer fazer isso. Você tem deixado ele fazer isso? Responda para você mesmo. Ninguém aqui vai dizer, tenho deixado, né, irmãos? Não, ninguém vai aqui falar, eu nem quero que você fale. Mas você tem que responder para você mesmo. Ele tem entrado na tua cabeça? Segundo, ansiedade. Ele entra na sua mente e ele traz ansiedade. Você tem sido uma pessoa precipitada, ansiosa. Eu não estou falando... Todo mundo tem gente que é mais frio e calculista, né? Tem gente que não é... Eu não estou falando disso, irmãos. Eu estou falando de coisas capitais da nossa salvação. Ponto de salvação. Né? É um ponto de salvação. Eu sou uma pessoa ansiosa demais e eu estou perdendo minha salvação por isso. É uma arma do diabo. Terceiro, o medo. Eu tenho muito medo. Não estou falando aqui, né, irmãos, de medo de sapo, de pernilongo, de bichinho, de andar de elevador. Não. Eu estou falando de um medo da vida, de morrer. Você tem isso? Se liberte. Jesus pode te libertar. Ore por mim. Ore você. Eu não estou me negando a orar por ninguém, os pastores. Mas não adianta. É você e Deus. Se liberte disso. Tire isso do teu coração. Repreenda isso. Quarto, culpa, pensamentos de culpa. Né? Eu usei aqui o pecado contra o Espírito Santo. O desespero pelo passado. Não deixe o diabo fazer isso na sua vida. Eu quero ler o último versículo aqui para a gente encerrar. Lamentações, Léo, Velho Testamento. Versículo 3, capítulo 3, desculpa, versículo 21. Lamentações, ali, ó. Lá no cantinho, lá, ó. Aí, Lamentações 3, 21. Diz assim, irmãos. 3, 21. Preste bem atenção nesse versículo. Torno a trazer isso à mente. Portanto, tenho o que, irmãos? Esperança. Eu sempre falo esse versículo aqui. Tem algumas bíblias aí, alguém deve ter a tradução, que diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você tem pensado, em outras palavras aqui, você tem sido otimista? Pergunte para quem está perto de você, você é otimista? Pergunte aí, você é otimista? Quando a gente... Esses dias eu estava cortando a grama lá na minha casa, irmãos, lá na frente da minha casa, e passou uma vizinha, né? Orar por ela lá, e ela disse assim, essas gramas do diabo. Eu digo, não senhora, só se ele comprou e pagou, né? Porque daí é dele, essa aqui é minha. Uma pessoa pessimista, né, irmãos? Uma pessoa pessimista, né, irmãos? Tudo é do diabo, tudo é ruim, tudo não presta, tudo... Meu Deus, calma lá. Traga a sua memória.
aquilo que te ajuda. O que te ajuda? O que te dá esperança? O que te dá força para viver? É Jesus. Eu sei, mas tem outras coisas. Jesus nos dá coisas boas. Não pode que a tua vida é só coisa ruim, meu irmão. Não pode. Não pode. Ninguém é pobre demais que não tenha nada para dar, e rico demais que não tenha nada a receber. Né? Tem esse ditado? Não pode. O que te traz esperança? Traga a sua mente. Não tenho nada para trazer esperança. Você está vivo aí, agradeça a Deus que você está respirando. Olha o que Deus tem feito ao teu redor. Tem acontecido tanta coisa ruim comigo, mas você está aí. Vá, dê o teu testemunho às pessoas. Tem gente precisando ouvir o que você tem para falar. Tem gente precisando ouvir o que você tem a dizer. Tem gente que só precisa talvez de uma palavra do que você está passando para sair do que ela está passando. E você é pessimista. Deus tem te dado tanta coisa boa e você não traz aquilo ali, ó, a esperança à tua memória. Essa palavra é para mim, irmãos. Eu não estou aqui julgando, eu nem posso fazer isso criticando vocês. De maneira alguma eu ia sair da minha casa para vir fazer isso aqui. Essa palavra aqui é para mim. Mas eu peço para você, vigie, porque nós estamos vivendo uma guerra. E o prêmio dessa guerra é a nossa alma, a nossa salvação. Jesus já conquistou? Já, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Jesus já fez? Já, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não é lei nenhuma, né? Um dia, eu falei aqui no louvor, um dia desses, que tem gente que se apega muito aos 10 mandamentos, né, irmãos? Que se não cumprir os 10 mandamentos à risca, não é salvo. Ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos, irmão. Só Jesus conseguiu. Da onde? Você nunca mentiu? Eu já menti. É? Você nunca olhou com... Claro que já. Todo mundo pecou. Ninguém consegue, só Jesus conseguiu. Os 10 mandamentos não é para nos mostrar que somos santos, mas o quão somos pecadores e carentes do sacrifício de Jesus. Só Ele pode nos salvar. Amém? Para que ter ansiedade? Para que ter medo? Para que deixar o diabo tomar conta da sua mente? Para que você ter culpa? Jesus já levou isso na cruz do Calvário por nós. Levante sua mão e diga: obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que tu tens feito. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Amém.